No ritmo acelerado das redações jornalísticas contemporâneas, a inteligência artificial já não se apresenta mais como uma realidade distinta, e sim como uma grande ferramenta tecnológica que auxilia os profissionais nos processos repetitivos, tornando todos esses processos automatizados. É um conjunto de sistemas, de mecanismos que funcionam dentro do aparato e do ambiente informático. É um conjunto de ferramentas informáticas que tratam dados para chegar em tratamentos de resultados e apresentar soluções. O que a gente mais está acostumado a ver são as IAs generativas, aquelas que geram texto, imagem, áudio, vídeo. Existem dois tipos de inteligência artificial. Uma é generativa, que ela gera a resposta. Então, essa pode inventar, essa, se não tiver a resposta, ela vai criar. Agora, existem outras, que são as LM, que é Language Model, elas se fecham dentro do conteúdo que você está falando. Então, se você tem um boletim de ocorrência que está bem elaborado, ela não vai inventar uma informação que não está ali. Então, você não corre o risco de quebrar a ética. É muito engraçado, as pessoas falam assim, você viu a foto da fulana? Aí alguém que não tem nada a ver com inteligência artificial fala, é IA! Então, assim, mesmo as pessoas que não são especialistas já percebem. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma promessa futurista para se tornar uma ferramenta cotidiana nas redações jornalísticas, ampliando a velocidade em que a informação chega ao grande público. As transformações para a área jornalística já impactam diversos processos que antes levariam muito tempo para serem concluídos. Essa tecnologia oferece aos jornalistas plataformas capazes de analisar grandes volumes de dados, reconhecer padrões e produzir conteúdos em segundos. Ela impacta, eu acho que de 3 maneiras. Primeiro, no que diz respeito à produção mesmo de conteúdos, a rotina profissional, o perfil do jornalista e, por fim, a estrutura das redações. Ela pode ajudar a agilizar alguns processos, afinal de contas, e esse é um uso inteligente de uma ferramenta, e a IA nada mais é do que uma ferramenta. Hoje, a questão da inteligência artificial, ela nos auxilia muito, principalmente quando nós vamos para o nosso trabalho de divulgação nas redes sociais, porque você consegue ali criar ideias de postagens que ganham muito tempo. Quando a gente termina o jornal, um dos nossos jornalistas vem, faz o acompanhamento, ele não chega a fazer aquela decupagem tradicional da entrevista, mas ele faz ele rememora e analisa pontos que são mais interessantes, importantes, e destaca isso para um texto, para o nosso site. Aí sim a gente faz uso, principalmente do ponto de vista de uma revisão. Isso te dá um bom tempo, porque o jornalista escreve, o revisor teria que ler, e para depois isso ser postado. Então, como que você otimiza o dia? Ele vai escrever e ele pode solicitar uma revisão ortográfica. E isso otimiza. Porque enquanto isso é feito, o revisor, que no caso seria eu posso continuar com outras atividades. A inteligência artificial, sim, vai ser uma ferramenta, está sendo uma ferramenta interessante para agregar ao trabalho do jornalismo. Ela pode ser usada para otimizar o título de uma reportagem pensando em busca no Google, ela pode ser utilizada para levantamento e encaminhamento de pauta, facilitar a leitura de documentos muito extensos, mas isso não tira a responsabilidade, e isso não acontece em nenhum momento do trabalho do jornalista de checar as informações e transmitir sempre com cuidado e responsabilidade. Alguns postos de trabalho serão realmente substituídos por IA, mas geralmente são os automatizados, são aquelas tarefas repetitivas. Isso não é nem positivo para a sociedade, é um tipo de atuação que o homem deveria estar livre de fazer mesmo. Se você tem esse recurso, ela é um avanço para aquele espaço de tecnologia ou de produção. Então é um ganho. A gente tem um jargão que a gente fala bastante na Band, que você não vai ser substituído por uma inteligência artificial, mas talvez você seja substituído por alguém que saiba usar a inteligência artificial. Antes, quando eu subia 10 matérias ao longo do dia por causa da apuração extensa, hoje eu chego a subir 30 matérias no portal por dia, porque tem uma facilidade de apuração. O profissional hoje, né, de jornalismo, ou jornalista, ou ele se adapta a essa
nova realidade, ou ele vai sofrer sérias consequências, ele vai ser em algum momento expelido do mercado, né? Não existe mais hoje a gente pensar em atuar profissionalmente, e aqui no nosso caso, na área do jornalismo, sem compreender o uso adequado ou o uso dessas ferramentas dentro da nossa prática profissional. A tecnologia avança, mas por outro lado surgem questões complexas em relação à ética e à credibilidade, dois importantes pilares do jornalismo. A gente tem alguns prompts, algumas indicações de quais inteligência, quais ferramentas a gente pode utilizar aqui, e a principal orientação é de que seja utilizado com responsabilidade. Como eu disse, a gente enxerga que a inteligência artificial é uma ferramenta que vai auxiliar, está auxiliando o trabalho do jornalista, mas não substitui o bom jornalista, que é a questão da pessoa ter uma sensibilidade para os assuntos que afetam a rotina da população, que afetam o dia a dia da comunidade. Então, esse trabalho de sensibilidade do jornalista, a responsabilidade que ele tem com a informação, isso nenhuma inteligência artificial vai substituir. O uso da inteligência artificial no jornalismo amplia os debates sobre ética, legislação e responsabilidade profissional. Questões envolvendo direitos autorais, proteção de dados e transparência passam a exigir ainda mais atenção. Nesse contexto, a credibilidade da imprensa depende do uso responsável da tecnologia, sempre alinhado aos princípios éticos. A tecnologia, ela avança e se desenvolve muito mais rápido do que a nossa legislação, digamos assim, né? As nossas leis e as nossas regras, os nossos regramentos. Então, se a gente, de repente, não estabelecer alguns parâmetros, a gente pode perder um pouco o fio da meada e isso pode incidir de uma maneira negativa na nossa prática profissional. Eticamente falando, né? O meu interlocutor, o meu telespectador, ele tem o direito de saber se aquele conteúdo foi produzido, por exemplo, por uma inteligência artificial. A gente a partir deste ponto, eu já acredito que a regulamentação do uso da IA, e aqui especificamente no jornalismo, ela deva existir sim. Acho que em algum momento isso vai acontecer. Então, a credibilidade ela pode ser diretamente afetada. Eu acho que por isso alguns veículos de imprensa têm dificuldade de assumir o uso. Em períodos eleitorais, o uso da inteligência artificial acende um alerta ainda maior. A capacidade de gerar conteúdos automatizados aumenta os riscos de desinformação, manipulação e deepfakes. Cabe ao jornalista redobrar a checagem, agir com transparência e garantir que a cobertura eleitoral seja pautada pela legalidade, pela ética e pelo compromisso com a democracia. Existe já uma legislação onde nós, profissionais, temos que cumprir tudo que for realizado, que tiver uso de inteligência artificial, tem que ser indicado. Então, seja foto, seja vídeo, seja áudio, o que for, a gente tem que indicar que tem ali o uso ou aplicação de inteligência artificial. E nas próximas eleições não vai ser diferente. Com certeza a Justiça Eleitoral vai trazer, ainda esse ano talvez, parâmetros e indicações do uso correto. Fora disso, você transgride a lei, você ultrapassa a regra do jogo. Então você comete uma falha. Mas as regras vão acontecer, vão existir e obviamente o nosso papel vai ser fiscalizar e trazer para a população quem está dentro e quem está fora da regra do jogo. Nessas próximas eleições, ela vai ser determinante, mesmo no rumo da eleição. E eu acho que ela vai ser utilizada das duas maneiras, de forma ética e de forma antiética, isso você não tenha dúvidas. E isso vai depender, obviamente, do perfil de cada um dos políticos e das suas equipes, mas que ela vai ser utilizada e muito, com certeza. Afinal, em um cenário onde as máquinas podem escrever, editar e publicar e as fake news continuam em alta, são muitos os desafios que se apresentam para que o jornalismo continue exercendo seu papel fundamental de informar.